A voz da menina saiu fraca, quase um sussurro, mas atravessou o corredor da mansão como um pedido de socorro que ninguém quis ouvir. Pai, por favor, eu acho que tem alguém me olhando. O relógio antigo na parede marcava 6h12 da manhã quando o milionário parou por um segundo no meio da escada de mármore. Ele respirou fundo, impaciente, e continuou descendo sem olhar para trás. Aquela frase não era nova. Há semanas a filha dizia coisas estranhas, falava de sombras, de sussurros, de uma sensação constante de medo. Para ele, tudo não passava de imaginação infantil alimentada por filmes e histórias. Pelo menos era isso que repetia para si mesmo todas as noites antes de dormir. A menina, com apenas 8 anos, permaneceu parada no topo da escada, os pés descalços gelados no mármore, o coração acelerado. Seus olhos procuravam algo que ninguém mais parecia ver. Ela sentia que algo estava errado, profundamente errado, mas cada tentativa de explicar terminava da mesma forma. Médico sorrindo com condescendência, o pai desviando o olhar, remédios para a ansiedade infantil, brinquedos novos como distração. Tudo para calar o medo, nunca para investigá-lo. Na cozinha, enquanto o sol ainda nascia por trás das cortinas translúcidas, a faxineira dobrava silenciosamente os panos de limpeza. Seu nome era Clara. Estava naquela casa havia apenas 2 semanas, tempo suficiente para aprender onde cada coisa ficava, mas não o bastante para ser notada. Invisível, como tantas vezes fora na vida. Ela não devia ouvir conversas, não devia observar demais, não devia fazer perguntas. Era isso que aprenderá desde cedo. Mas naquela manhã, algo na voz da menina fez Clara congelar com um pano ainda úmido nas mãos. Não foi o que a criança disse. Foi o jeito. O tremor contido, a pausa antes de falar, o silêncio que veio depois. Clara conhecia aquele silêncio. Já o tinha visto antes, anos atrás, quando trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital público no interior, muito antes de abandonar a área da saúde depois de um erro que mudou tudo. Aquele silêncio não era imaginação. Era medo real. A menina desceu os últimos degraus devagar, como se cada passo exigisse coragem. Quando chegou à sala, encontrou o pai já ao telefone, discutindo números, contratos, fusões. Ele gesticulava com irritação, ignorando completamente a presença da filha. Vai para a escola, disse sem desligar a chamada. Depois conversamos. Mas a conversa nunca vinha. Nunca vinha. Clara observava de longe, com o coração apertado. A criança segurava o braço com força, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Havia marcas leves na pele, quase imperceptíveis para quem não quisesse ver. Arranhões antigos, unhas quebradas, olheiras profundas demais para uma menina daquela idade. Algo estava acontecendo naquela casa. Algo que não aparecia nos exames caros nem nos relatórios médicos impecáveis. Horas depois, quando a mansão já estava vazia e silenciosa, Clara encontrou a menina sentada no chão do quarto, abraçando os joelhos, chorando sem fazer barulho. O tipo de choro que não pede ajuda porque já desistiu de ser ouvido. Clara deveria sair. Não era sua função. Não era sua casa. Não era seu problema. Mas seus pés não se moveram. Algo dentro dela gritava que o tempo estava acabando, mesmo sem saber exatamente por quê. Você está bem? A pergunta saiu baixa, quase um segredo. A menina levantou os olhos assustada, como se tivesse sido flagrada fazendo algo errado. Por um segundo, pensou em negar. Sempre negava. Mas naquele momento, algo cedeu. Eles não acreditam em mim, disse. Mas eu sei que tem alguém aqui. E acho que essa pessoa não quer que eu fique. O ar ficou pesado. Clara sentiu um frio subir pela espinha. Aquela frase não era normal. Não era brincadeira. Não era fantasia. E, pela primeira vez desde que entrou naquela casa, ela teve uma certeza desconfortável: o perigo não vinha de fora. Vinha de dentro. E não era algo simples, nem acidental. Havia intenção ali. Segredos. Algo cuidadosamente escondido sob camadas de riqueza, silêncio e autoridade. Clara não sabia ainda o que iria descobrir. Não sabia que teria apenas 24 horas. Não sabia que o que estava prestes a encontrar colocaria sua própria vida em risco. Mas naquele instante, ao ajoelhar-se diante da menina e prometer que iria escutá-la quando ninguém mais escutava, ela cruzou uma linha invisível. Uma linha sem volta. E enquanto a noite se aproximava lentamente, trazendo consigo sombras mais longas e perguntas mais perigosas, uma verdade começava a emergir naquela mansão. Nem todo vilão grita, nem toda ameaça deixa marcas visíveis,
e às vezes o maior perigo se esconde justamente onde todos juram que nada de ruim poderia acontecer. A casa parecia maior quando estava em silêncio. As paredes brancas, os corredores longos, os tapetes caros que abafavam qualquer som criavam uma sensação estranha de isolamento, como se cada cômodo fosse um mundo separado. Clara percebeu isso naquela tarde, enquanto passava um pano úmido na mesa da sala de jantar. Desde a conversa no quarto, não conseguia tirar a menina da cabeça. Havia algo ali que não se encaixava. Não era apenas medo infantil. Era a certeza de quem sente que está sendo enganado. O milionário voltou para casa pouco depois das 4 da tarde. Entrou falando alto ao telefone, o tom confiante de quem está acostumado a ser obedecido. Clara ouviu fragmentos da conversa enquanto fingia organizar revistas sobre a mesa. Palavras como controle, assinatura, transferência e prazo final se misturavam com risadas curtas e frias. Quando desligou, o homem respirou fundo, ajustou o relógio de pulso e chamou pela filha. A menina apareceu devagar, como se tivesse medo do próprio chão. Sentou-se na poltrona oposta ao pai, mantendo distância. Ele a observou por alguns segundos, avaliando-a como quem analisa um problema a ser resolvido rapidamente. Conversei com o médico hoje, disse, em tom neutro. Ele disse que não há nada de errado com você. É ansiedade. Coisa da sua cabeça. A menina abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão, interrompendo. Já chega. Não vamos mais falar sobre isso. Clara sentiu o estômago revirar. Aquela não era uma conversa. Era uma sentença. A menina baixou a cabeça, os ombros caídos, e assentiu em silêncio. Não houve abraço, nem pergunta, nem cuidado. Apenas a autoridade impondo o fim do assunto. O pai se levantou e saiu da sala como se tivesse resolvido tudo. A criança ficou ali por alguns segundos, imóvel, até que as lágrimas começaram a cair uma a uma sobre o vestido. Mais tarde, o médico da família apareceu na mansão. Um homem elegante, cabelos grisalhos, postura confiante demais para quem não via um problema real. Conversou longamente com o pai no escritório, portas fechadas. Clara passava pelo corredor com o carrinho de limpeza quando ouviu risadas abafadas e frases soltas. Exagero, fase, criança sensível, não se preocupe. O médico saiu menos de meia hora depois, garantindo que tudo estava sob controle. Quando a noite caiu, a menina teve outra crise. Gritou no quarto, acordando a casa inteira. O pai entrou furioso, seguido por Clara à distância. A criança tremia, apontando para o canto escuro do quarto. Ele estava aqui, repetia, desesperada. Ele falou comigo. O pai perdeu a paciência. Disse palavras duras, falou de castigo, de internação se aquilo continuasse. Chamou de manipulação, de drama. Clara viu algo se apagar nos olhos da menina naquele momento. Uma chama pequena, mas vital. O médico foi chamado novamente, desta vez para aplicar um calmante. Clara assistiu da porta enquanto a agulha entrava no braço fino da criança. A menina chorou baixo, não de dor física, mas de derrota. Poucos minutos depois, adormeceu profundamente. O quarto ficou em silêncio. Um silêncio pesado, artificial, imposto por medicamentos e pela negação. O pai saiu satisfeito, acreditando que finalmente havia resolvido o problema. Ela vai ficar bem, disse, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Amanhã isso acaba. Clara ficou ali, olhando para o rosto adormecido da menina. Havia marcas roxas no pulso, como se alguém tivesse segurado forte demais. Não pareciam antigas. Não pareciam acidentais. Foi então que Clara percebeu algo ainda mais perturbador. A porta do quarto, que deveria estar trancada por dentro, estava destrancada. A janela, levemente aberta. O vento fazia a cortina se mover lentamente, criando sombras que dançavam pelas paredes. Clara sentiu um arrepio. Aquela criança não estava segura. Não ali. Não com todas aquelas certezas falsas ao redor. Enquanto todos acreditavam que o problema havia sido resolvido, Clara tinha a sensação oposta. A autoridade tinha falhado. Os médicos tinham falhado. O pai tinha falhado. E agora, com a menina dopada e vulnerável, o perigo parecia ainda mais próximo. Algo estava sendo encoberto. Algo que ninguém queria enxergar porque significaria admitir que a riqueza, os diplomas e o poder não eram suficientes para proteger uma criança. Clara saiu do quarto com o coração acelerado. Pela primeira vez, uma ideia perigosa começou a se formar em sua mente. Talvez aquela história não fosse sobre doença. Talvez fosse sobre intenção.
E se fosse isso, o tempo não estava apenas passando. Ele estava se esgotando. Clara não dormiu naquela noite. Deitada no pequeno quarto de serviço, com a luz apagada e os olhos abertos, ela escutava cada ruído da casa como se fosse um aviso. O rangido distante da madeira, o estalo do encanamento, o sussurro do vento passando pelas frestas das janelas altas. Tudo parecia carregado de significado. A imagem da menina dopada, imóvel na cama grande demais para o seu corpo pequeno, voltava à sua mente sempre que tentava fechar os olhos. E, junto com a imagem, vinha uma sensação incômoda, a de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Pouco depois da meia-noite, Clara ouviu passos no corredor do andar superior. Passos lentos, cuidadosos, como de alguém que não queria ser ouvido. Sentou-se na cama, o coração acelerando. Não era o jeito do pai caminhar, sempre apressado, decidido. Aqueles passos tinham outra cadência, quase ensaiada. Clara levantou-se devagar, abriu a porta apenas o suficiente para espiar o corredor escuro. Não viu ninguém, mas percebeu que a luz do quarto da menina estava acesa, um detalhe estranho, porque Clara lembrava claramente de tê-la apagado antes de sair. Ela hesitou. Cada fibra do seu corpo dizia para voltar, trancar a porta, fingir que não tinha visto nada. Não era sua casa, não era sua filha, não era seu problema. Mas havia algo mais forte que o medo. Um senso antigo de responsabilidade, o mesmo que a levará anos atrás a entrar na área da saúde, a acreditar que cuidar dos outros era mais do que um trabalho, era um dever. Clara respirou fundo e caminhou pelo corredor silencioso, sentindo o frio do mármore atravessar a sola fina de seus sapatos. Quando chegou à porta do quarto, parou. A maçaneta estava gelada. Do outro lado, ouviu um som baixo, quase imperceptível, como um murmúrio. Não parecia a voz da menina. Era mais grave, contida, cuidadosa demais. Clara encostou o ouvido na porta. O que ouviu fez seu estômago revirar. Alguém falava com a criança em tom suave, quase carinhoso, dizendo que ela precisava colaborar, que tudo ficaria mais fácil se não resistisse. A menina não respondia. Apenas um pequeno gemido, abafado, escapava de vez em quando. O sangue de Clara gelou. Aquilo não era delírio infantil. Não era imaginação. Era real. E estava acontecendo ali, agora, sob o mesmo teto, enquanto todos dormiam acreditando que a situação estava sob controle. Ela girou a maçaneta lentamente, tentando não fazer barulho. A porta se abriu alguns centímetros, o suficiente para que Clara visse o que estava acontecendo. Uma mulher estava sentada ao lado da cama da menina. Elegante mesmo na penumbra, cabelos perfeitamente arrumados, postura tranquila demais para aquela hora da noite. A madrasta. A nova esposa do milionário, sempre discreta, sempre educada, sempre presente apenas o suficiente para parecer irrepreensível. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. A mulher segurava a mão da criança com força, inclinada sobre ela, sussurrando palavras que Clara não conseguiu ouvir por completo, mas o tom era claro, não havia ali cuidado, havia controle. A madrasta percebeu a porta entreaberta e ergueu o olhar lentamente. Seus olhos encontraram os de Clara no mesmo instante. Não houve surpresa. Não houve susto. Apenas um sorriso leve, quase cordial. Você não devia estar acordada, disse ela, em voz baixa. Volte para o seu quarto. Clara tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O corpo inteiro parecia paralisado. A mulher levantou-se com calma, ajeitou o cobertor da menina e caminhou até a porta, fechando-a suavemente diante de Clara, como quem encerra uma conversa trivial. Clara ficou ali por alguns segundos, respirando com dificuldade, tentando processar o que tinha acabado de ver. Aquilo explicava tudo: o medo da menina, as marcas no corpo, as falas desconexas, o silêncio imposto pelo pai, a negação dos médicos. Não havia doença. Havia alguém agindo nas sombras, se aproveitando da autoridade, da confiança e do descaso geral para fazer algo que ninguém ousava imaginar. E Clara tinha certeza de uma coisa: a menina não tinha muito tempo. No dia seguinte, o pai saiu cedo, como sempre. A madrasta permaneceu na casa, circulando pelos cômodos com a naturalidade de quem não teme ser observada. Clara fingia trabalhar, mas seus olhos não desgrudavam da mulher. Cada gesto parecia calculado. Cada palavra, medida. Quando a madrasta anunciou que a menina não iria à escola novamente e que passaria o dia descansando, Clara sentiu um aperto no peito. Aquilo não era descanso. Era isolamento. Durante a tarde, Clara encontrou um documento esquecido sobre a mesa do escritório. Um envelope pardo,
sem identificação. Não deveria mexer. Sabia disso. Mas algo a impelia. Abriu com cuidado e começou a ler. Eram papéis médicos antigos, laudos que não combinavam com a narrativa recente. Havia menções a tratamentos experimentais, a cláusulas de confidencialidade, a uma herança condicionada a prazos específicos. Clara entendeu, naquele instante, que não se tratava apenas de crueldade. Havia dinheiro envolvido. Muito dinheiro. E o tempo era um fator decisivo. Ela dobrou os papéis com mãos trêmulas. Agora tinha certeza, aquela criança estava no centro de algo muito maior, algo que ninguém queria revelar. Clara não era mais apenas uma testemunha. Tinha se tornado uma ameaça. E, sem perceber, também um alvo. Clara passou o resto da tarde em estado de alerta. Cada passo da madrasta pela casa parecia ecoar mais alto do que deveria. Cada porta fechada soava como um aviso. A menina continuava no quarto, oficialmente descansando, mas ninguém além da madrasta tinha permissão para entrar. O pai não ligou nenhuma vez. Para ele, o problema estava resolvido. Os médicos haviam falado. A autoridade havia decretado o fim da preocupação. Foi no início da noite que Clara percebeu que não podia mais esperar. Enquanto limpava o banheiro do quarto principal, ouviu a madrasta ao telefone no corredor. A voz era baixa, mas havia urgência. Clara desligou o aspirador e ficou imóvel, tentando captar o máximo possível. Palavras soltas chegavam até ela, fragmentadas, mas suficientes para gelar o sangue. Amanhã cedo, tudo assinado, o prazo acaba, não pode haver complicações. Houve uma pausa. Depois, algo ainda pior. A criança não vai atrapalhar. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Não era apenas negligência. Não era apenas crueldade. Era um plano. E o tempo estava contado. 24 horas, talvez menos. Clara correu mentalmente por todas as possibilidades. Chamar a polícia? Sem provas concretas, seria a palavra dela contra a de uma mulher poderosa, protegida por dinheiro e status. Confrontar o pai? Ele não acreditaria. Já tinha deixado claro que confiava mais em médicos caros e na esposa elegante do que em qualquer sensação estranha da filha ou em uma faxineira recém-contratada. Restava uma opção perigosa. Descobrir exatamente o que estava sendo planejado e impedir antes que fosse tarde demais. Mais tarde, quando a casa mergulhou em silêncio novamente, Clara se aproximou do quarto da menina. A porta estava trancada. Clara bateu de leve. Nenhuma resposta. Encostou o ouvido. O silêncio era profundo demais, pesado demais. Um pânico frio se espalhou por seu corpo. Ela correu até a cozinha, pegou um grampo de cabelo esquecido sobre a pia e voltou para o corredor. As mãos tremiam enquanto tentava forçar a fechadura simples. Um clique seco soou. A porta se abriu. A menina estava deitada, imóvel, os olhos fechados. Por um segundo, Clara pensou que estivesse dormindo. Então percebeu a respiração irregular, superficial. O rosto estava pálido demais, os lábios levemente arroxeados. Sobre a mesa de cabeceira, um frasco pequeno, sem rótulo. Clara reconheceu imediatamente. Não era um calmante comum. Era forte demais. Perigoso demais para uma criança. Ela sacudiu a menina com cuidado, chamando seu nome em sussurros desesperados. Nenhuma resposta. O coração de Clara disparou. Aquilo não podia esperar. Ela pegou o frasco, guardou no bolso do uniforme e saiu do quarto o mais rápido que conseguiu, trancando a porta novamente para não levantar suspeitas. No quarto de serviço, Clara analisou o frasco sob a luz fraca do abajur. Não era especialista, mas tinha conhecimento suficiente para entender o risco. Aquela substância podia causar depressão respiratória, especialmente em doses repetidas. A menina não estava descansando. Estava sendo lentamente silenciada. Clara sentou-se na cama, sentindo o peso da decisão que se aproximava. Se agisse, poderia perder o emprego, a liberdade, talvez a própria vida. Se não agisse, uma criança morreria. A lembrança de outros rostos do passado voltou com força. Pessoas que ela não conseguiu salvar. Erros que a assombravam até hoje. Não podia permitir que aquilo se repetisse. Ela pegou o celular antigo que mantinha desligado no fundo da gaveta. Havia um contato que não usava havia anos. Um médico legista, antigo colega, alguém que devia favores. Clara respirou fundo antes de discar. Quando a ligação foi atendida, sua voz saiu firme, apesar do medo. Preciso de ajuda. É urgente. Uma criança está em perigo. E não é doença.
Do outro lado da linha, houve um silêncio curto. Depois, uma resposta baixa e séria. O que você descobriu? Clara olhou para a porta, certificando-se de que estava sozinha. Uma conspiração. E eu tenho provas. Mas precisamos agir antes do amanhecer. Ao desligar, Clara soube que não havia mais volta. A partir daquele momento, cada minuto contava. A madrasta ainda não sabia, mas o jogo havia mudado. E, pela primeira vez, Clara não estava mais sozinha. A madrugada avançava lenta, como se o tempo tivesse decidido testar os limites de Clara. Ela ficou sentada na beira da cama, o celular desligado na mão, revivendo cada detalhe da conversa com o médico legista. Ele não fizera promessas fáceis. Apenas dissera que precisava ver provas, algo concreto, algo que pudesse sustentar qualquer ação legal. Clara tinha pouco, mas tinha o suficiente para saber que aquela substância no frasco não deveria estar sendo administrada a uma criança saudável. E tinha os documentos. Aqueles papéis esquecidos no escritório não saíam da sua mente. Pouco depois das 2 da manhã, Clara ouviu a porta do quarto principal se abrir. Reconheceu imediatamente o som dos passos da madrasta. Ela caminhava sem pressa, como alguém que não tem medo de ser surpreendido. Clara apagou a luz do quarto de serviço e ficou imóvel, ouvindo. Os passos pararam em frente ao quarto da menina. Houve o som suave da chave girando na fechadura. Alguns minutos se passaram em completo silêncio. Clara prendeu a respiração. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando a porta se abriu novamente e os passos se afastaram, Clara soube que algo havia sido feito. Algo definitivo. Ao amanhecer, a casa acordou com uma falsa normalidade. O pai saiu cedo, apressado, mal beijou a filha na testa antes de sair. Não percebeu nada de estranho. Não quis perceber. A madrasta desceu para o café da manhã impecável como sempre, vestida com roupas claras, sorriso controlado, gestos gentis. Clara observava tudo por trás daquela rotina mecânica, sentindo o estômago embrulhar. Aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Quando ficou sozinha na cozinha, Clara aproveitou para entrar novamente no escritório. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Abriu a gaveta onde tinha encontrado os documentos e procurou mais. Encontrou contratos, testamentos, anexos jurídicos. Um deles chamou sua atenção imediatamente. Falava sobre a administração de uma herança milionária condicionada à incapacidade permanente da criança. Clara sentiu um gelo percorrer sua espinha. Não se tratava de matar a menina. Pelo menos não de imediato. Tratava-se de silenciá-la, torná-la dependente, desacreditada, medicada, até que deixasse de ser um obstáculo. Clara fotografou tudo com o celular, uma página após a outra, tentando controlar o tremor nas mãos. Aquilo era mais do que suficiente para levantar suspeitas sérias. Mas ainda precisava salvar a menina agora. O tempo estava acabando. 24 horas tinham se transformado em talvez 12. No início da tarde, a madrasta anunciou que levaria a menina a uma clínica particular para ajustes no tratamento. Clara sentiu o sangue gelar. Aquilo não estava nos planos do pai, que viajaria naquele dia. Clara sabia que, se a menina saísse daquela casa com a madrasta, talvez nunca mais voltasse da mesma forma. Aquela era a última chance. Clara se aproximou da menina enquanto ajudava a arrumar uma pequena bolsa. A criança estava fraca, confusa, mas ainda consciente. Seus olhos encontraram os de Clara com um pedido silencioso de ajuda. Clara se inclinou e sussurrou, quase sem mover os lábios. Confia em mim. Hoje isso acaba. A menina não respondeu, mas apertou de leve a mão de Clara. Foi o suficiente. Poucos minutos antes da saída, Clara simulou um acidente na garagem. Derrubou produtos, deixou o chão escorregadio, criou confusão. Enquanto a madrasta reclamava, Clara aproveitou para ligar novamente para o médico legista e enviar as fotos dos documentos e do frasco. Agora, disse apenas. É agora. Quando a madrasta voltou para dentro da casa, 2 homens já estavam entrando pela porta principal. Um deles era o médico. O outro, um agente da polícia civil. O rosto da madrasta mudou por um segundo. Um segundo breve, mas suficiente para Clara entender que tinha acertado. O sorriso caiu. A máscara rachou. O que é isso? A mulher perguntou, tentando manter a compostura. O agente respondeu com voz firme. Precisamos fazer algumas perguntas. Sobre a medicação administrada à criança e sobre estes documentos. Ele levantou o celular de Clara, exibindo as imagens. O silêncio que se seguiu foi pesado,
esmagador. A menina foi levada imediatamente ao hospital para avaliação. Pela primeira vez em semanas, foi examinada de verdade, longe da influência da madrasta. Os médicos ficaram em choque ao perceber os níveis da substância no sangue da criança. Não era tratamento. Era abuso. Era cálculo frio. Enquanto a ambulância se afastava, Clara sentiu as pernas cederem. Encostou-se na parede da garagem, respirando fundo. Não sabia o que aconteceria depois. Não sabia se seria acusada, demitida, esquecida. Mas sabia de uma coisa: a menina estava viva. E, pela primeira vez, segura. Dentro da casa, a madrasta era algemada, ainda tentando explicar, ainda tentando manipular. Mas era tarde demais. A verdade tinha vindo à tona. E nada seria como antes. O hospital parecia outro mundo. Luzes brancas demais, corredores frios, o cheiro constante de desinfetante. Clara caminhava alguns passos atrás da maca onde a menina era levada, sentindo um misto de alívio e medo. Alívio por tê-la tirado da casa a tempo. Medo pelo que ainda poderia ser descoberto. A criança estava consciente, mas fraca, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade. Um médico mais jovem segurava a prancheta enquanto dava ordens rápidas à equipe. Nada daquilo lembrava as consultas tranquilizadoras de antes. Agora havia urgência. Verdadeira. Pouco depois, o pai chegou. Entrou no pronto-socorro com o rosto transtornado, o telefone ainda na mão, como se tivesse sido arrancado de uma reunião importante à força. Ao ver a filha ligada a aparelhos, a expressão de irritação deu lugar a algo mais cru. Medo. Ele se aproximou da maca, chamou o nome da menina, tentou tocar sua mão. Ela abriu os olhos por um instante e murmurou algo inaudível. O pai engoliu em seco, incapaz de falar. Clara observava à distância. Não sabia se deveria se aproximar, se deveria se esconder. Não era mais invisível. Era impossível ser invisível depois do que tinha feito. O médico responsável pelo atendimento chamou o pai para uma sala reservada. Clara viu quando ele fechou a porta e sentiu um peso no peito. Sabia que, dali em diante, nada poderia ser desfeito. O tempo passou arrastado. Horas que pareciam dias. Clara sentou-se em uma cadeira dura no corredor, os documentos ainda no celular, o frasco da substância agora sob custódia. O médico legista apareceu novamente, conversou com outros profissionais, mostrou laudos preliminares. Havia indícios claros de administração contínua e intencional de um medicamento incompatível com qualquer tratamento infantil aprovado. Não havia como negar. Não havia mais espaço para desculpas. Quando o pai saiu da sala, parecia mais velho. Os ombros caídos, o olhar perdido. Ele caminhou até Clara lentamente, como se cada passo exigisse esforço. Parou diante dela, respirou fundo e falou com a voz baixa, quebrada. Eles me disseram tudo. Clara não respondeu. Apenas o encarou. Disseram que minha filha poderia ter entrado em coma. Que poderia não acordar. Ele passou a mão pelo rosto. E eu deixei isso acontecer. Houve um silêncio pesado entre os dois. Não era um momento de acusações. Nem de consolo fácil. Clara falou apenas o necessário. O importante é que ela está aqui. Viva. O homem assentiu, mas as lágrimas escorreram mesmo assim. Não eram apenas de medo. Eram de culpa. Uma culpa que nenhuma fortuna poderia apagar. A madrasta chegou algemada pouco depois, escoltada por policiais. Não tentou olhar para Clara. Não tentou justificar. O rosto estava rígido, vazio. Um dos médicos comentou em voz baixa que aquela mulher havia tentado, até o último momento, convencer a equipe de que tudo fazia parte de um tratamento autorizado no exterior. Os documentos desmentiam. Os exames desmentiam. A verdade, finalmente, estava mais alta do que qualquer discurso. A menina foi estabilizada ao longo da noite. Quando finalmente abriu os olhos de forma consciente, a primeira pessoa que procurou foi Clara. Ela não está mais aqui, né? Perguntou em um fio de voz. Clara segurou sua mão com cuidado. Não. Você está segura agora. A menina fechou os olhos novamente, como se aquela resposta fosse tudo o que precisava para descansar. No corredor, o pai observava a cena. Pela primeira vez, viu Clara não como uma funcionária, mas como alguém que tinha feito o que ele não foi capaz. Aproximou-se devagar. Você salvou a minha filha. A frase saiu simples, sem grandiloquência. E eu quase não acreditei em nada. Clara sentiu um aperto no peito. Não havia vitória ali. Apenas a certeza de que uma decisão tomada no momento certo tinha mudado tudo.
Mas o preço era alto. Sempre era. Enquanto a madrugada avançava, relatórios eram preenchidos, ligações feitas, investigações abertas. A história daquela família começava a ruir em público. E, no centro de tudo, uma faxineira que ousou ouvir quando ninguém mais quis. O amanhecer chegou ao hospital sem cerimônia. A luz pálida do sol atravessava as janelas altas, revelando rostos cansados, olhos vermelhos, copos de café esquecidos sobre bancadas. Clara estava sentada ao lado da cama da menina havia horas, observando cada movimento do peito que subia e descia com mais regularidade agora. Os médicos tinham sido claros, o perigo imediato havia passado, mas o que vinha a seguir exigiria cuidado, tempo e verdade. O pai entrou no quarto pouco depois das 7. Caminhava devagar, como alguém que ainda tentava acordar de um pesadelo que insistia em continuar. Parou ao lado da cama, passou a mão pelos cabelos da filha e ficou ali em silêncio por um longo momento. Não havia palavras suficientes para o que sentia. Medo, culpa, vergonha, raiva. Tudo misturado. Quando finalmente falou, foi quase um sussurro. Ela vai ficar bem? O médico assentiu. Vai. Mas só porque alguém percebeu a tempo. Clara sentiu o peso daquela frase. Alguém. Não um sistema, não uma autoridade, não um diploma. Alguém que decidiu olhar de verdade. O pai voltou-se para ela. Seus olhos estavam diferentes agora. Não havia mais superioridade, nem impaciência. Apenas um pedido silencioso de perdão que ele ainda não sabia formular. Por que você fez isso? Perguntou por fim. Você podia ter ido embora. Podia ter fingido que não viu. Clara demorou a responder. Pensou nas noites mal dormidas, nos rostos do passado, nas vezes em que se calou por medo. Porque eu já vi o que acontece quando ninguém faz nada, disse apenas. E eu não conseguiria viver com isso outra vez. A investigação avançou rápido. Os documentos encontrados no escritório revelaram uma rede de manipulação cuidadosamente construída. A madrasta não agia sozinha. Havia advogados, cláusulas escondidas, médicos comprados, um plano que se apoiava na certeza de que ninguém ousaria desconfiar de uma mulher elegante, casada com um homem poderoso. Os médicos do hospital ficaram chocados ao perceber como exames simples nunca haviam sido solicitados antes. Como perguntas básicas nunca tinham sido feitas. A notícia começou a circular. Primeiro em relatórios internos, depois em jornais. Criança envenenada lentamente por madrasta em disputa por herança. O nome do pai apareceu em manchetes ao lado de palavras que ele jamais imaginou ler associadas à própria família. A fortuna, o prestígio, os contatos, nada disso impediu a exposição. Pela primeira vez, ele percebeu que o silêncio que comprará durante anos tinha um custo alto demais. Clara foi chamada para depor. Sentou-se em salas frias, respondeu perguntas difíceis, reviveu cada detalhe. Houve momentos em que se sentiu pequena, vulnerável, questionada. Mas houve também algo novo. Respeito. As pessoas ouviam. Anotavam. Levavam a sério. Aquilo era estranho. E libertador. A menina se recuperava lentamente. Cada dia um pouco mais forte, um pouco mais presente. Começava a sorrir novamente, ainda com cautela, como quem reaprende a confiar. Sempre que Clara entrava no quarto, seus olhos se iluminavam. Você prometeu, disse certa vez, segurando sua mão. Clara assentiu. E eu cumpro o que prometo. Quando chegou o dia da alta, o pai estava diferente. Mais quieto, mais atento. Ajoelhou-se diante da filha antes de saírem do hospital e pediu desculpas. Não como um gesto grandioso, mas como um homem quebrado que finalmente entendia o tamanho do erro. A menina o abraçou em silêncio. Não porque tudo estava resolvido, mas porque precisava daquele gesto para seguir em frente. Do lado de fora, Clara observava. Sabia que sua vida também não seria a mesma. Não depois de tudo. Não depois de ter sido vista. O pai aproximou-se dela. Eu não sei o que vai acontecer agora, disse. Mas sei que nada disso teria vindo à tona sem você. Clara não respondeu. Algumas verdades não precisam de resposta. Enquanto o carro se afastava, Clara ficou parada por um instante, sentindo o vento da manhã no rosto. Havia feito a coisa certa. Mesmo que o preço fosse alto. Mesmo que ninguém nunca aplaudisse. Às vezes, salvar alguém não é sobre reconhecimento. É sobre não virar o rosto. A vida fora da mansão parecia estranhamente silenciosa para Clara nos dias que se seguiram. Sem corredores longos, sem portas fechadas com segredos atrás,
sem o peso constante de estar observando algo que ninguém mais queria ver. Ainda assim, o silêncio não era leve. Era um silêncio cheio de perguntas. Ela passou a dormir pouco, acordando antes do amanhecer com a sensação de que algo ainda estava pendente, como se a história não tivesse terminado de verdade. As notícias continuavam surgindo. A investigação avançava, revelando camadas ainda mais profundas do plano. Descobriu-se que a madrasta vinha manipulando laudos, pressionando médicos menores, usando o nome e o dinheiro do marido como escudo. Havia registros de transferências suspeitas, consultas em clínicas no exterior, conversas apagadas às pressas. Cada nova informação chocava até profissionais experientes. Aquilo não era um impulso isolado. Era algo pensado, estruturado, frio. O pai acompanhava tudo de perto, agora sem advogados tentando abafar ou negociar silêncio. Pela primeira vez, ele não queria esconder nada. Em depoimentos, admitiu sua cegueira, sua confiança cega em títulos e aparências, sua falha em ouvir a própria filha. Cada palavra parecia arrancada com esforço, mas necessária. Ele entendia que aquela exposição era parte do preço. Um preço pequeno perto do que quase perdeu. Clara foi chamada novamente, desta vez não apenas como testemunha, mas como referência. Psicólogos, assistentes sociais, médicos queriam entender como alguém fora do sistema tinha percebido o que tantos ignoraram. Ela respondia com honestidade desconfortável. Não havia técnica secreta. Não havia genialidade. Havia atenção. Havia escuta. Havia disposição de acreditar em uma criança quando isso significava enfrentar pessoas poderosas. A menina começou a frequentar sessões de terapia. No início, falava pouco. Desenhava. Rabiscava figuras pequenas cercadas por sombras grandes. Aos poucos, as sombras diminuíram. Em um dos desenhos, apareceu uma figura simples, de mãos dadas com ela. Quando a terapeuta perguntou quem era, a resposta veio sem hesitar. É a Clara. Ela me ouviu. Aquelas palavras chegaram até Clara dias depois, contadas pelo pai em uma conversa breve, quase tímida. Ele parecia carregar o peso de quem ainda estava aprendendo a falar sem impor. Ela pergunta por você, disse. Sempre. Clara sentiu o peito apertar. Não sabia se deveria se aproximar mais. Não sabia se era saudável para a menina ou para ela mesma. Mas sabia que não poderia simplesmente desaparecer. Eles se encontraram em um parque, numa tarde tranquila. Nada de luxo, nada de seguranças. Apenas bancos de madeira, árvores altas e crianças correndo. A menina correu até Clara e a abraçou forte, sem medo, sem hesitação. Foi um abraço simples, mas carregado de algo profundo. Confiança. Clara se ajoelhou, abraçou de volta, sentindo os olhos arderem. Você está melhor, disse. A menina sorriu. Porque agora ninguém finge que eu não existo. O pai observava à distância. Aproximou-se depois, com passos cuidadosos. Eu errei, disse. E vou carregar isso comigo. Clara assentiu. Mas você está tentando consertar. Ele respirou fundo. E isso também é raro. A vida seguiria. Com processos, terapias, reconstruções lentas. Nada seria rápido ou fácil. Mas algo essencial tinha mudado. Uma verdade tinha sido dita em voz alta. Uma criança tinha sido ouvida. E uma mulher invisível tinha se recusado a continuar invisível. Às vezes, não é preciso ser médico, juiz ou herói para salvar alguém. Às vezes, tudo começa quando alguém decide prestar atenção. O julgamento começou meses depois, em um prédio cinzento que não tinha nada do brilho da antiga mansão. Clara sentou-se nos bancos do fundo, discreta como sempre, mas agora ninguém a confundia com alguém irrelevante. Seu nome constava nos autos, nos relatórios, nas manchetes. A faxineira que desvendou o que médicos renomados não viram. Aquilo ainda soava estranho aos seus próprios ouvidos. A madrasta entrou algemada, o cabelo preso de forma simples, o rosto sem maquiagem. Já não havia elegância calculada, apenas rigidez. Durante o processo, tentou manter a narrativa de que tudo não passava de um tratamento alternativo mal interpretado, que agira por preocupação exagerada. Mas os laudos, os contratos, as mensagens apagadas recuperadas pela perícia desmontavam cada frase. Não havia espaço para dúvida. O plano era claro. Frio. Calculado. Quando chegou a vez de Clara depor, o silêncio tomou a sala. Ela caminhou até a frente com passos firmes, sentou-se e contou tudo. Desde a primeira frase estranha da menina até o frasco sem rótulo.
passando pela noite em que ouviu sussurros atrás da porta. Não dramatizou. Não precisou. A verdade, dita com simplicidade, pesava mais do que qualquer discurso. Em certo momento, o juiz a interrompeu apenas para confirmar uma data. Depois, fez algo raro. Agradeceu. O pai também depois. Sua voz falhou mais de uma vez. Admitiu que preferiu acreditar em médicos caros e aparências confortáveis porque a alternativa era admitir que tinha falhado como pai. Disse que viveria com isso pelo resto da vida. Não pediu absolvição moral. Apenas assumiu. A sentença veio semanas depois. Condenação. Prisão. Perda de direitos. O nome da madrasta passou a ser associado a tudo aquilo que ela tentou esconder. Quando saiu do tribunal, escoltada, não olhou para ninguém. Não havia mais nada a controlar. A menina acompanhou tudo de longe, protegida. Não precisava ver aquele capítulo de perto. O que importava para ela era outro tipo de justiça. A justiça de acordar sem medo. De dormir sem remédios. De falar e ser ouvida. Clara voltou à sua rotina, mas não à mesma vida. Recusou entrevistas, evitou exposição. Preferia o anonimato. Ainda assim, algo tinha mudado dentro dela. Já não aceitava o papel de quem observa em silêncio. Começou a trabalhar em uma ONG que auxiliava crianças em situações de risco doméstico. Não como heroína. Como alguém que sabia reconhecer sinais que muitos ignoram. Em uma tarde comum, recebeu uma carta. Dentro, um desenho simples, 2 figuras de mãos dadas, agora sob um sol grande e amarelo. No verso, poucas palavras escritas com letras ainda tortas. Obrigada por não fingir. Clara segurou o papel por um longo tempo. Não precisava de mais nada. E talvez seja isso que quase ninguém entende. Grandes tragédias raramente começam com gritos. Elas começam com pequenas vozes desacreditadas, com sinais ignorados, com adultos que escolhem o conforto da negação. Às vezes, tudo o que impede o pior é alguém disposto a ouvir, mesmo quando isso significa enfrentar o poder, o medo e as consequências. Se essa história fez você refletir, lembre-se, há pessoas ao seu redor tentando dizer algo importante. Ouvir pode mudar tudo. O que ninguém contou nos noticiários foi o preço silencioso que Clara pagou depois que tudo acabou. Não houve aplausos quando as câmeras se desligaram, nem proteção quando os holofotes se voltaram para outra história. Houve apenas consequências. Algumas imediatas. Outras lentas, corrosivas. Na semana seguinte ao julgamento, Clara recebeu uma ligação curta, fria, objetiva. Seu contrato estava encerrado. Nenhuma explicação formal. Nenhum agradecimento. Apenas um não precisamos mais dos seus serviços. Ela desligou o telefone com a mão trêmula, não por surpresa, mas pela confirmação do que sempre soube. Fazer a coisa certa raramente vem sem custo. Os dias seguintes foram difíceis. Mensagens anônimas começaram a chegar. Algumas de apoio, outras cheias de ódio. Pessoas que nunca a conheceram passaram a julgá-la, acusando-a de oportunismo, de invenção, de querer fama. Clara não respondia. Não se defendia. Cada palavra escrita contra ela parecia mais pesada do que deveria ser. Às vezes, à noite, a dúvida surgia como um sussurro traiçoeiro. Será que valeu a pena? Ela afastava o pensamento, mas ele voltava. O dinheiro começou a faltar. Clara recusará ofertas de entrevistas pagas, recusará contratos que transformariam sua história em espetáculo. Não queria isso. Preferia apertar o orçamento a vender a dor de uma criança. Ainda assim, houve noites em que contou moedas, calculando quanto tempo conseguiria pagar o aluguel. Sacrifícios pequenos para quem olha de fora. Enormes para quem vive. Houve também o medo. Um medo real, físico. Em 2 ocasiões, percebeu ser seguida. Nada confirmado. Nada explícito. Apenas a sensação constante de não estar sozinha. Pessoas ligadas ao esquema da madrasta ainda estavam sendo investigadas. Nem todos tinham sido expostos. Nem todos queriam que aquela história tivesse vindo à tona. Clara sabia disso. E sabia que seu nome estava ligado ao colapso de interesses milionários. Mesmo assim, não recuou. Quando foi chamada para ajudar em outro caso, semanas depois, hesitou por um instante. Uma criança, novamente. Uma história estranha, sinais ignorados. Clara fechou os olhos antes de responder. Sabia o que aquilo significava. Mais desgaste. Mais risco. Mais perda. Aceitou. Porque naquele ponto, já tinha entendido algo fundamental. O sacrifício não foi um efeito colateral da escolha.
foi parte dela. Em uma visita a um abrigo, encontrou a menina novamente. Mais alta, mais viva, os olhos claros cheios de futuro. A criança correu até ela sem medo, abraçou-a forte. Eu sabia que você não ia embora, disse. Clara sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não de dor. De sentido. O pai observava à distância. Aproximou-se depois, com expressão contida. Eu tentei proteger você, disse. Mas entendo se quiser se afastar de tudo isso. Clara olhou para ele com calma. Eu não fiz isso por proteção. Fiz porque precisava. Ele assentiu. Pela primeira vez, parecia realmente compreender. Naquela noite, sozinha em casa, Clara sentou-se à mesa simples da cozinha, segurando o desenho antigo que guardara como lembrança. Pensou em tudo que perderá. Emprego. Tranquilidade. Anonimato. E pensou também no que tinha ganhado. Algo que não se mede em dinheiro nem em status. A certeza de que, quando o momento chegou, ela não virou o rosto. Alguns sacrifícios não são escolhas heroicas. São apenas a consequência de se manter humano em um mundo que recompensa o silêncio. O convite chegou em um envelope simples, sem logotipo, sem ostentação. Clara encontrou-o na caixa de correio numa manhã cinzenta, entre contas e propagandas. O papel era grosso, a caligrafia firme. Dentro, poucas linhas. Um pedido para conversar. Um endereço. Um horário. Nada mais. Clara ficou alguns minutos parada, segurando o envelope, sentindo aquele velho aperto no estômago que sempre surgia quando o passado resolvia bater à porta. O endereço era de um prédio discreto, antigo, em uma rua tranquila. Nada indicava poder ou influência. Ainda assim, Clara sabia que não se tratava de algo simples. Subiu as escadas devagar, cada degrau ecoando como uma lembrança. Quando bateu a porta indicada, uma mulher de cabelos grisalhos abriu. O olhar era atento, direto. Clara? Perguntou. Ela assentiu. Entre, por favor. A sala era sóbria. Uma mesa, duas cadeiras, uma estante cheia de pastas. A mulher se apresentou como assistente de uma comissão independente criada após o escândalo. Uma comissão formada por profissionais que decidiram rever casos arquivados, denúncias abafadas, erros ignorados. O que aconteceu com aquela menina abriu mais portas do que você imagina, disse a mulher, sem rodeios. Não foi um caso isolado. Clara sentou-se, as mãos entrelaçadas. Ouviu relatos que pareciam ecos distantes da própria história. Crianças desacreditadas. Laudos manipulados. Famílias poderosas comprando silêncio. Médicos pressionados. Profissionais invisíveis tentando alertar, sendo ignorados ou afastados. A comissão queria algo específico. Queriam alguém de fora do sistema tradicional, alguém que tivesse visto por dentro como a autoridade pode cegar, como o poder pode esmagar sinais óbvios. Queremos que você nos ajude, disse a mulher, por fim. Não como especialista, mas como alguém que sabe reconhecer quando algo não está certo, mesmo sem todos os títulos. Clara sentiu um impulso de recusar. Aquilo significava exposição. Significava se colocar novamente em um lugar de risco. Mas também significava transformar a dor em algo maior. Em prevenção. Em mudança. Ela pediu um tempo para pensar. Saiu do prédio sentindo o peso da decisão. Caminhou sem rumo por alguns quarteirões, observando pessoas comuns vivendo vidas comuns, alheias a tudo aquilo. Pensou na menina. Pensou em quantas outras não tiveram a mesma sorte. Pensou em si mesma, na faxineira que ousou ouvir quando ninguém mais quis. À noite, recebeu uma mensagem curta no celular. Uma foto. A menina sorrindo, segurando um caderno colorido, com a legenda, "Primeiro dia sem medo". Clara fechou os olhos. A resposta estava ali. Dias depois, voltou ao prédio. Aceitou. Não por ambição. Não por reconhecimento. Mas porque tinha aprendido, da forma mais dura possível, que ignorar também é uma escolha. E ela já tinha feito a sua. O trabalho não foi fácil. Houve resistência, ataques velados, tentativas de desacreditar seu papel. Mas também houve resultados. Casos reabertos. Crianças protegidas. Profissionais finalmente ouvidos. Cada pequena vitória trazia um cansaço profundo, mas também uma sensação estranha de coerência. Pela primeira vez, sua vida fazia sentido inteiro, mesmo com todas as cicatrizes. Em uma das reuniões, alguém perguntou como ela conseguia continuar, mesmo depois de tudo que perderá. Clara pensou por alguns segundos antes de responder.
Porque perder a paz de fingir é menos doloroso do que perder a consciência de saber. Ao sair daquela sala, o céu estava claro. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque agora havia luz suficiente para enxergar o caminho. Clara caminhou em direção à rua com passos firmes. Não era heroína. Não queria ser. Era apenas alguém que aprendeu, tarde demais talvez, mas ainda há tempo, que ouvir pode salvar uma vida. E que algumas verdades só mudam o mundo quando alguém comum decide carregá-las. A transformação não foi imediata, nem simples. Não houve um dia específico em que Clara acordou sentindo que tudo finalmente tinha se encaixado. A redenção não chegou como um prêmio, nem como um pedido de desculpas público. Ela veio em pequenos gestos, quase invisíveis, espalhados ao longo do tempo. Em decisões difíceis tomadas quando ninguém estava olhando. Em escolhas que não rendiam aplausos, mas evitavam tragédias silenciosas. O trabalho com a comissão começou a produzir efeitos reais. Casos arquivados há anos voltaram à mesa. Relatórios antes ignorados ganharam peso. Em mais de uma ocasião, Clara esteve diante de famílias que nunca tinham sido ouvidas de verdade. Mães exaustas, pais desacreditados, crianças que aprenderam cedo demais que falar não adiantava. Clara não prometia milagres. Nunca prometeu. Prometia apenas escutar. E, para muitos, isso já era mais do que tinham recebido em toda a vida. A imprensa tentou se aproximar novamente quando os resultados começaram a aparecer. Manchetes queriam transformar Clara em símbolo, em rosto de uma causa. Ela recusou mais uma vez. Não queria ser o centro. Sabia que, quando uma história vira espetáculo, outras vozes acabam sendo silenciadas de novo. Preferia permanecer nos bastidores, onde podia agir sem ser distorcida. O pai da menina manteve a promessa silenciosa que nunca chegou a verbalizar em público. Financiou projetos de proteção infantil, revisou contratos, rompeu com profissionais que tinham participado do encobrimento. Nada disso apagava o erro original, e ele sabia. Mas era uma tentativa honesta de reparação. Não buscava absolvição. Buscava equilíbrio. Em uma conversa breve, disse a Clara algo que carregava desde o hospital. Eu passei a vida inteira acreditando que controlar tudo era proteger. Descobri tarde demais que proteger é ouvir. Clara apenas assentiu. Algumas lições não precisam de resposta. A menina cresceu longe dos holofotes. Mudou de escola, de rotina, de ambiente. Recuperou o sono, o riso fácil, a curiosidade natural da infância que quase lhe foi roubada. Em raros encontros, corria até Clara com a mesma confiança de antes, mas agora sem medo. Havia cicatrizes invisíveis, claro. Sempre haveria. Mas também havia algo novo, a certeza de que sua voz importava. Que não precisava gritar para ser levada a sério. Em uma dessas visitas, a menina perguntou algo simples, enquanto desenhava no chão da sala. Você acha que eu posso ajudar pessoas também, quando crescer? Clara sorriu, sentando-se ao lado dela. Você já ajuda, respondeu. Só por existir e não se calar. A menina pensou por um momento e voltou a desenhar, como se aquela resposta tivesse encontrado o lugar certo dentro dela. A comissão enfrentou resistência institucional. Processos lentos, ameaças veladas, tentativas de desacreditar seu trabalho. Clara sentiu o cansaço se acumular. Houve dias em que pensou em parar. Em voltar para uma vida mais simples, menos exposta, menos pesada. Mas sempre que essa ideia surgia, vinha junto a lembrança do quarto escuro, da porta entreaberta, do sussurro que quase passou despercebido. E ela seguia. A justiça que se construiu ali não foi perfeita. Nunca é. Alguns culpados escaparam. Alguns casos demoraram demais. Algumas perdas não puderam ser evitadas. Mas houve mudança. Houve impacto. Houve vidas que seguiram outro caminho porque alguém decidiu ouvir no momento certo. Clara entendeu, com o tempo, que redenção não é apagar o passado. É dar a ele um novo sentido. Não é esquecer o medo, mas agir apesar dele. Não é se tornar extraordinária, mas permanecer humana quando tudo ao redor incentiva o silêncio confortável. E talvez essa tenha sido a maior justiça daquela história. Não a condenação estampada em papéis oficiais. Mas a quebra de um ciclo antigo, onde poder falava mais alto que verdade, onde crianças eram desacreditadas porque incomodavam, onde pessoas invisíveis eram treinadas para não se meter. Clara se meteu. E isso mudou tudo. O epílogo daquela história não veio com aplausos nem com uma sensação clara de encerramento. Veio com silêncio. Um silêncio diferente daquele da mansão. Não era pesado nem opressor.
Era um silêncio que permitia respirar. Clara percebeu isso numa manhã comum, sentada à mesa simples da cozinha, tomando café enquanto a luz entrava pela janela. Pela primeira vez em muito tempo, não havia urgência. Nenhuma ligação inesperada. Nenhum medo iminente. Apenas o som distante da cidade acordando. Ela pensou em tudo que tinha acontecido desde o dia em que ouviu aquela primeira frase no corredor da mansão. Eles não acreditam em mim. Era estranho perceber como uma frase tão simples tinha sido o início de uma cadeia de eventos que expôs mentiras, derrubou máscaras e salvou uma vida. Clara não se via como protagonista de nada. Ainda não se via. Mas já não se sentia pequena. O trabalho com a comissão continuava, agora de forma mais estruturada. Menos improviso, mais apoio institucional. Ainda havia resistência, mas também havia aliados. Pessoas que, ao verem a verdade escancarada, decidiram não se esconder mais atrás de cargos ou títulos. Cada reunião, cada caso analisado, cada criança protegida era um lembrete silencioso de que aquela escolha inicial não tinha sido em vão. Às vezes, Clara era convidada a falar para grupos pequenos. Não sobre heroísmo, mas sobre sinais. Sobre escuta. Sobre o perigo de tratar sofrimento como exagero. Em uma dessas conversas, alguém perguntou o que ela faria diferente se pudesse voltar atrás. Clara pensou por alguns segundos. Eu teria confiado em mim mesma antes, respondeu. E teria falado mesmo com medo. A menina aparecia em seus pensamentos com frequência. Não como um peso, mas como uma referência. Uma prova viva de que o mal pode ser interrompido quando alguém decide olhar além das aparências. Clara sabia que aquela criança carregaria marcas. Sabia também que carregaria algo raro, a certeza de que sua voz tinha sido suficiente para mudar o rumo da própria história. Em um fim de tarde, Clara recebeu uma mensagem curta. Uma foto do céu alaranjado, vista de uma janela. A legenda dizia apenas: "Hoje eu não tive medo." Clara sorriu. Não respondeu. Algumas mensagens não pedem resposta. Pedem silêncio respeitoso. O mundo não tinha se tornado justo de repente. Crianças continuavam sendo ignoradas. Autoridades continuavam falhando. O poder ainda comprava silêncio em muitos lugares. Clara sabia disso. Mas também sabia de outra coisa. Sabia que cada vez que alguém escolhe ouvir, um pouco desse ciclo se quebra. Às vezes de forma imperceptível. Às vezes de forma definitiva. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e se levantou. Havia mais trabalho a fazer. Sempre haveria. Mas agora, diferente de antes, ela não caminhava sozinha nem às cegas. Caminhava com a consciência tranquila de quem não virou o rosto quando foi preciso. E se existe uma verdade que aquela história deixou clara, é esta: o tempo pode ser cruel, o poder pode cegar, e o medo pode paralisar. Mas basta uma pessoa comum disposta a ouvir para que tudo mude. Às vezes em silêncio. Às vezes de forma irreversível. O que veio depois não foi um novo caso nem uma nova emergência. Foi algo mais sutil. Mais difícil de perceber. Foi a mudança interna que acontece quando alguém entende, de forma definitiva, que não há retorno possível para a antiga versão de si mesma. Clara percebeu isso em uma situação banal. Estava em um ônibus lotado, voltando para casa ao fim do dia, quando ouviu uma criança chorar. Não era um choro alto. Era contido, engolido, daquele tipo que tenta não incomodar. A mãe, visivelmente exausta, pediu silêncio com um tom duro demais para alguém tão pequeno. Nada de grave estava acontecendo. Nada que justificasse intervenção. Ainda assim, Clara sentiu o corpo reagir. O coração acelerou. Os sentidos se aguçaram. Ela se deu conta, então, de que nunca mais conseguiria simplesmente desligar. Nunca mais passaria por uma situação de desconforto infantil sem, pelo menos, observar com atenção. Não por paranoia. Mas por consciência. Era o preço invisível de ter visto o que viu. De ter entendido o quanto o perigo costuma se esconder atrás de gestos aparentemente normais. Essa consciência trouxe também um tipo novo de solidão. Nem todos compreendiam suas escolhas. Amigos antigos se afastaram, cansados de ouvir histórias difíceis. Outros a viam como alguém intensa demais. Clara aceitava. Nem toda distância é perda. Algumas são apenas filtros naturais. Em uma reunião da comissão, alguém comentou que o caso da menina tinha se tornado referência em treinamentos internos. Um exemplo de como sinais ignorados podem escalar para tragédias. Clara ouviu em silêncio. Aquilo não lhe trouxe orgulho. Trouxe responsabilidade. Porque sabia que,
Por trás de cada caso usado como exemplo, havia uma criança real que quase foi destruída. Em casa, naquela noite, Clara abriu uma caixa antiga onde guardava poucas lembranças do passado. Entre objetos sem valor aparente, encontrou o primeiro desenho que a menina havia lhe dado. O papel já estava amarelado nas bordas. Duas figuras simples, de mãos dadas. Clara passou o dedo sobre o traço infantil, sentindo um nó se formar na garganta. Aquilo era prova de que tudo tinha sido real. Que não tinha sido exagero. Que não tinha sido loucura. Ela entendeu, então, algo que demorou anos para aprender. Não é o final feliz que sustenta uma história como essa. É a decisão tomada no meio do caos. É o instante em que alguém escolhe agir mesmo sem garantia de vitória, reconhecimento ou segurança. É ali que tudo se define. Clara apagou a luz, deitou-se e fechou os olhos. Dormiu profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos. Não porque o mundo tivesse se tornado seguro, mas porque, dentro dela, algo finalmente estava em paz. E talvez essa seja a parte mais importante de todas. Nem sempre salvar alguém muda o mundo inteiro. Às vezes, muda apenas uma vida. Às vezes, muda apenas quem salva. Mas isso já é mais do que suficiente. Fim da história.